Vamos explorar um pouquinho melhor o que acontece com um furo quando a placa ao qual esse furo pertence é aquecida. Para isso, vamos observar aqui o experimento do anel de gravezan. Então, observe que eu tenho uma esfera e ela não passa pelo furo que está ali naquele anel. E tanto a esfera quanto o anel, eles são de materiais diferentes, tá? Começou então a aquecer o anel. Depois de um certo tempo de aquecimento, então tem uma variação de temperatura e observa que a esfera passa então a passar ali no anel com facilidade. Aí ele vem, esfria o anel e aquece então a esfera. Agora que ele vai aquecer a esfera, então agora eu estou falando do volume da esfera com a variação de temperatura, vai alterar. E aí a expectativa é o quê? De que essa esfera não vai passar pelo anel. Ele vai esfriar novamente a esfera, aquecer o anel, ela volta a passar, né? Então vamos entender o que acontece ali naquela placa. Então observa que se a gente eleva o fogo, uma chapa, por exemplo, de alumínio, e essa chapa ela tem um orifício no centro, né? Ao contrário do que muita gente imagina, ele vai aumentar. O que iria acontecer se o furo diminuísse? Se o furo diminuísse, na verdade, as partículas que estão ali na beirada do furo, elas estariam se aproximando, né? E é exatamente o contrário do que acontece com as partículas à medida que eu elevo a temperatura, né? Quando eu elevo a temperatura, essas partículas, elas se afastam uma das outras, né? Se elas caminhassem na direção do centro, elas se aproximariam. Então, quando eu tenho um aumento da temperatura, o perímetro do furo aumenta também, assim como acontece com a área da superfície da placa, né? Por quê? Porque essas partículas elas ficarão mais agitadas e tenderão a se afastar uma das outras, tanto na superfície como no perímetro do orifício. O exercício 11 da página 71 diz o seguinte: uma chapa de ferro, então uma chapa de ferro homogênea e de espessura desprezível. Então quer dizer que somente duas dimensões da chapa são consideradas. Inicialmente, essa chapa está a uma temperatura de 25 graus Celsius. E quando tem essa temperatura, as dimensões da chapa são 25 centímetros por 8 centímetros e um orifício central de 5 centímetros de diâmetro. Então, está aqui o diâmetro do orifício central representado, assim como as dimensões de comprimento e largura da chapa. Nesse mesmo ambiente estão duas bolinhas de diâmetro igual ao do furo da chapa, ou seja, 5 centímetros. Uma das bolinhas é de zinco e a outra é de ferro. Então, uma das bolinhas é do mesmo material da chapa e a outra não. A outra tem um outro material, que é o zinco. E observem que o coeficiente de dilatação linear, o alfa, do zinco, ele é 30 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o alfa, coeficiente de dilatação linear, do ferro, ele é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ou seja, o zinco tem um coeficiente de dilatação maior. Lembrando que quanto maior o coeficiente de dilatação, para uma mesma variação
de temperatura e a mesma condição inicial com relação a seu comprimento ou a sua área ou seu volume, ele vai ter o que? Uma maior dilatação no zinco do que no ferro. E aí, continuando a leitura, leia as afirmações a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Justifique sua escolha. Então, vamos para a questão A. Aquecendo a chapa e as bolinhas de 25, até 750 graus Celsius. Somente a esfera de ferro passa pelo orifício da chapa. Então, a temperatura inicial é de 25 e aí a chapa e as bolinhas sofrem uma variação até 750 graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura igual a 750 menos 25, que é igual a 725 graus Celsius. E aí ele está dizendo que com isso, somente a esfera de ferro passa pelo orifício. É verdade que a esfera de ferro vai continuar passando pelo orifício, por quê? Tanto a chapa é de ferro quanto a esfera. Então, elas vão dilatar da mesma forma quando submetidas à mesma variação, sendo que o diâmetro do furo e da esfera é o mesmo. Mas, com a de zinco vai ser diferente. Então, precisamos descobrir qual é o ΔL do furo de ferro, ou seja, L0 vezes alfa do ferro vezes a variação de temperatura. E precisamos também descobrir qual é o ΔL do diâmetro da bolinha de zinco, que é o L0 vezes o alfa do zinco vezes a variação de temperatura. Então, qual vai ser o ΔL do ferro? O L inicial, que é o diâmetro do furo, que é 5, vezes o coeficiente de dilatação, que é 1,2, vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 725. Então, esse ΔL, ele vai ser igual a 0,0435 centímetros. Faça depois a conta sozinho para verificar se está chegando ao mesmo resultado, Fazendo 5 vezes 1,2 vezes 725. E então, lidando com a base de 10. Então, o diâmetro do furo vai aumentar 0,0435. Se a bolinha de zinco alterar mais que isso, não vai passar. Se alterar menos, vai passar. Então, vamos ver. 5 vezes 30 vezes 10 a menos 5 vezes 725. E isso vai ser igual a 1,0875. Portanto, é verdade. Quando a gente aquece a chapa e as bolinhas, a bolinha de zinco dilata muito mais e não passa pelo orifício, ou seja, somente a esfera de ferro passa pelo orifício. Continuando, a afirmativa B diz: resfriando as esferas e a chapa até 0 graus, as duas bolinhas passam pelo orifício. Então, agora temos uma variação de temperatura, que vai resultar numa contração. Então, estava inicialmente a 25 graus Celsius e passa a 0 graus Celsius. Então, a variação de menos 25 graus Celsius. Precisamos ver quanto que vai contrair o ferro, tanto o furo quanto o diâmetro da bolinha, e quanto que vai contrair a bolinha de zinco. Então, começando pelo ferro, o diâmetro inicial era 5, vezes o alfa, que é 1,2, vezes 10 a menos 5, vezes menos 25. Isso resulta numa contração, portanto, negativo, menos
0,0015 centímetros. Quanto que o zinco vai contrair? Então, do zinco vai ser 5 vezes 30 vezes 10 a menos 5 vezes menos 25. Isso resulta numa contração, então negativo, igual a 0,0375 centímetros. Então, a bolinha de zinco vai contrair mais do que o furo e a bolinha de ferro. Portanto, resfriando as duas, né, esferas e a chapa, as duas bolinhas passam pelo orifício verdadeiro. Vamos fazer a C. A afirmativa C diz: ao ser aquecida a 75 graus Celsius, a chapa de ferro sofre uma expansão superficial de 0,16. Então, inicialmente a 25 graus Celsius e passa a 75 graus Celsius, ou seja, sofre uma variação de temperatura aí de 50 graus Celsius. E ele quer saber com relação à chapa. Então, se eu estou falando da chapa, eu preciso saber qual é a área dessa chapa, que é 25 vezes 8, ou seja, 200 centímetros quadrados. E aí, quanto que vai ser a expansão superficial, ou seja, quanto que vai ser a variação dessa área? Vai ser igual à área inicial vezes 2 vezes o alfa, né? Que estamos falando agora de duas dimensões, então 2 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Delta A vai ser igual a 200 vezes 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 50. E isso resulta numa variação da área igual a 0,25 centímetros quadrados, ou seja, uma variação maior do que a indicada na afirmativa, portanto, a afirmativa é falsa. E a última questão, que é a D, ela coloca o seguinte: ao aquecer a chapa, o orifício sofre uma contração de aproximadamente 0,9 centímetros quadrados. Então, ele fala que aquece a chapa e o orifício contrai. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Quando existe um aumento, né, da temperatura, o diâmetro do orifício também aumenta, né? Sofre uma dilatação. Portanto, essa afirmativa também é falsa.